Fala pessoal, estamos começando mais um Jus Locus Cast, o seu podcast semanal, trazendo sempre aqui um papo legal, um papo descontraído e sempre com conteúdo muito bom, muito positivo. Hoje é o nosso 25º episódio e aí a gente está muito feliz aqui, né, Cris, de trazer... Sim, nossas bodas de comemorando prata. bodas de prata, trazendo um casal. Trazendo um casal para falar Boa, sobre relacionamento, casamento. E é isso aí. Isso Antes mesmo. da gente começar, dê aí os recados Os recadinhos, de gente. sempre, de praxe. Segue a gente nas nossas redes sociais, Certo. no @JusLocusCast, o mesmo @ do YouTube, @JusLocusCast. Estamos também no Spotify. No Spotify, na nossa Isso. plataforma lá no Spotify também. Se você quiser só o áudio, né? O Spotify é só o áudio. E aí tá... Que Tá nem disponível. Gabriel disse, tá na academia e tal, bota lá no Spotify pra ouvir a gente. Isso aí. E nas nossas redes sociais pessoais, né? A minha é Vieira Luciano _N. A minha é Cris 1509. Isso. Isso aí. Ah, e se inscreve no nosso canal. Deixa o like. Temos uma meta. Gabriel falou que nós temos uma Vamos meta lá. agora. Vamos correr atrás pra... A meta de 500 seguidores, pessoal. Segue a gente lá, dá essa força que vai E ser... deixa seu likeinho e curta e compartilha nosso vídeo. Exatamente. Se gostar, curte e compartilha. E hoje a gente tá aqui com quem, Cris? Fala aí Com um pra gente. casal. Sim. Eles que são terapeutas, eles que trabalham com casais. Eu vou deixar que eles se apresentem, né? Ótimo. O nome deles é Cleide França e André França. Sejam muito bem-vindos. aqui. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Hoje, Obrigada, certo? nós também. Diz pra gente, conta E pra se gente. apresentem aí. pra Quem é gente. Cleide França? Bom, eu sou Cleide França, sou casada com o André há 26 anos, sou mãe do Felipe e da Giovana, né? Filhos com 10 anos de diferença. Nossa, já tem história aí pra contar. Exatamente, mas teve um no meio que acabou não, né, fazendo parte do sistema assim presencialmente, mas sabemos que temos mais um filho, né? Mas sou, né, de todo o coração, sou psicoterapeuta, sou psicanalista, neuropsicanalista e trabalho com terapia sistêmica e também sou terapeuta informada sobre trauma. E um ponto-chave do meu método, né, que eu criei, um método integral do adulto saudável, para dentro da realidade das emoções, do psiquismo, a gente ter assim um adultecimento mesmo, né? Tanto que no meu Instagram tem Cleide Franca Adultecimento Saudável. Porque às vezes nós somos adultos, mas não somos adultos realmente nas emoções. Nossa. Paramos na idade emocional que foi chocante para nós muitas vezes, né? Por exemplo, eu fui órfã aos 11 do meu pai e da minha mãe aos 15. Então, eu descobri na terapia que a minha idade emocional era essa, porque foi um grande evento na minha vida, né? Então, eu hoje construo o adultecimento saudável na vida das pessoas. Então, eu tenho clientes pelo Brasil, fora do Brasil, atendo 100% online e isso para mim foi um ganho porque eu conheço muitas histórias, né? E aí, trabalhar com casais acabou, né, chegando na minha vida através da análise corporal. Eu sou analista corporal certificada e a gente desvenda o mundo da mente de cada um através do formato do corpo. E aí os casais, eles Incrível começaram... isso, né? O muito corpo bom. explica. E explica muito, né? muita coisa. E aí os casais começaram a vir. Por quê? Porque eles queriam conhecer o funcionamento um do outro. E aí eu comecei com nós dois, né? André vai se apresentar já já. Sim. Falando, entendendo um ao outro e acabei que através da análise corporal os casais vieram muito para eles entenderem. Por exemplo, vocês dois têm muitas diferenças. Já fez uma leitura aí? Claro. Ah, eu quero saber. Eu adoro esses vocês- convidados. Eu trago assim os que convidados e eu vocês quero fazer entraram, tudo, né? Assim que vocês entraram, a gente mapeou vocês. Na hora que Foi? Ah, eu quero esse começamos a mapa. olhar. Aqui tem Quando um ele detalhe, começou a viu? andar, quando ele começou a se movimentar aqui dentro, a gente começou a olhar assim. Tá, Aqui tem um detalhe, a gente sempre aproveita o convidado para tirar a nossa casquinha aqui, nossa terapia, né? Daqui a pouco a gente ela faz o show pra vocês verem mais ou menos como funciona. Ao vivo e a cores. Vamos lá. É bem fácil. Se apresente, Vai, André. Pronto, fala eu aí. sou o André, eu sou o esposo da Cleide, sou o pai do Felipe. Coincidentemente, eu sou o pai do Felipe e da Giovana, né? Que bom. A gente se conhece há mais de 30 anos, né? Cleide, acho que uns 30 anos mais ou menos. A gente é casado há 26. Desde garotos, a gente frequentou a mesma... A gente se conheceu, acho que tinha uns 19, 20 anos, né, amigo? 19, 20 anos, e de lá pra cá a gente cuida de gente. Essa é a mais pura verdade. Eu sou administrador de formação, apesar de trabalhar
numa área operacional da Eletrobras aqui em Sergipe, né? Mas a gente, desde garoto, a gente está cuidando de pessoas, a gente lida com pessoas. Ela, muito cedo, já começou a cuidar de adolescentes, eu também, e depois eu passei a cuidar de adultos, depois a gente foi cuidando de mulheres, ela cuidando especificamente com mulheres e eu especificamente com homens, e hoje a gente começou a assumir a incumbência de lidar diretamente com casais, né? Coube a Deus aí, a pastora lá da nossa igreja, a pastora Jussiara, ela olhou pra gente e falou, vamos lá, vamos botar vocês agora para cuidar de gente, mas gente assim já casada, já que ela olhou o casamento da gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui claramente, o casamento da gente é igualzinho de todo mundo, tá? Tem problema, discussão, tem suas divergências, os traumas que a gente carrega desde a infância, assim como ela já contou um pouquinho da história dela, eu também não sou imune a trauma, nem vocês foram, então assim, isso às vezes vem à tona e a gente precisa cuidar de alguma forma disso daí. Mas uma coisa que a gente percebeu que a gente viveu, apesar das nossas diferenças, é uma coisa que deve ser levada muito em consideração, é a questão do respeito. Sim. Né? O respeito entre o casal é que faz a diferença da longevidade e da qualidade de vida deles dois. Então assim, a gente tem aprendido convivendo. Antes de sair de casa, a gente falou uma coisa, eu falei uma coisa para ela, falou assim, olha, a gente aprendeu aí que as pessoas às vezes casam para o casamento fazer sentido para elas, né? Não está fazendo sentido aquilo que eu estou vivendo com o Luciano, né? Você está vivendo lá, né, Luciano, né, Luciano? Isso. Aí não está fazendo sentido, a gente corta a relação, né? Mas a gente aprendeu que o casamento, na verdade, ele veio para dar sentido. Sim. Né? O sentido é dado no casamento. Vocês vão aprendendo a conviver junto e nessa convivência, de fato, vai ter sentido. As coisas começam a fazer sentido. Né? Não é o sentido que faz primeiro, ele vem fazer depois do sentido que foi dado no casamento. Então a gente, assim, é essa a história da gente. Então, aí é com vocês agora, senão a gente começa a falar muita coisa. Não, mas conte mais. Minha terapeuta, ela fala uma coisa que eu acho interessante, assim, ela diz que o casamento é o primeiro passo, o primeiro ponto de trabalho da pessoa. Se a pessoa quer se conhecer, quer se trabalhar, quer evoluir, né? Como ser humano, case. O casamento é o teste de fogo. Porque criança não casa. Isso. Exatamente. E no casamento, às vezes, a gente descobre a criança um do outro, né? São duas crianças se casando. Geralmente, né? E nessa relação, exatamente onde a criança mais teve carência, é onde ela vai depositar no outro. Né? Então, por isso que quem desiste do casamento antes do tempo, perde de amadurecer. Né? Perde de viver isso que ela falou, que é a escola do caráter, o casamento. Né? E aí, à medida que você vai trabalhando as suas questões com o outro, tendo que perdoar, tendo que compreender, tendo que renunciar a alguma coisa aqui, outra ali, ou impor limites, estabelecer, declarar necessidades. Às vezes a gente não quer isso, a gente quer fugir. Né? Fugir, inclusive, né, aproveitando aqui, é mais uma coisa mais do homem do que da mulher, né? O homem é mais fujão em determinadas situações. Ou ele foge porque deu tudo certo e ele vai embora e vai viver o seu melhor com outra pessoa, ou ele foge porque vê que tá tudo errado e ele não consegue ficar naquilo que ele não consegue se estabelecer, né? Mas a verdade é que nós estamos ali para crescer. E grande mesmo é quem fica. Né? É quem fica para restaurar, é quem fica para renovar, para edificar, construir. Casamento é construção. E uma coisa importante que a gente estava falando também antes de vir, que o casamento em si não é o alvo é a família. Sim. Boa. Né? Boa. Porque o casamento são duas pessoas cheias dos seus egos, né? Querendo ser supridos. Mas quando você... suas carências, né? Carências, necessidades que não foram... Porque todo mundo casa para ser feliz. Esquece que a gente casa para que o outro seja feliz através de mim como instrumentação desse crescimento dele. Tem uma terapeuta que eu gosto muito, que às vezes eu acompanho, que ela fala que quando você potencializa o outro, você está amando, né? Exato. Amar, você dá para o outro a oportunidade de ser melhor por causa de você. Então não tem a ver com trazer de você para mim. Exato. Eu ganho porque eu acabo te fazendo crescer, então eu também cresço, né? Então é família. Então uma coisa que a gente aprendeu foi construir uma relação. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu não ia nem tocar nesse assunto agora, mas assim, ela falou algo interessante. Chegou a ponto de
do amor, ele provoca o crescimento, né? O amor é o que faz... ama adulto. Quem ama é adulto. Quem ama é quem cresce. E aí, coincidentemente, né? Não acredito nessas coincidências, mas na hora que a gente estava conversando, eu resolvi abrir aqui, não sei se vocês já leram a Bíblia alguma vez, mas abri Coríntios aqui, 1 Coríntios 13, Paulo falando sobre o amor, e que foi cantado de uma forma bastante interessante pelo Renato Russo, enfim, pelo Camões, enfim. Ele diz assim, ó, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. O amor não maltrata, ele não procura seus interesses e o amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade e ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E ele continua falando sobre o amor e no final ele diz assim, mas quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu me relacionava como menino. Mas quando eu cheguei a me tornar homem, adulto, humano, homem, eu deixei as coisas para trás de menino. As coisas de menino eu deixei para lá, né? No casamento a gente é desafiado a crescer, sabe? Talvez a relação de um homem com uma mulher cresça de uma forma um pouco mais lenta somente entre eles, mas quando chega toda a responsabilidade de uma família, quando chegam os filhos, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar o nosso bate-papo, você estava falando de um cliente, esse cliente, né, que adotou uma criança, tentou trazer um outro ser para dentro de casa agora, uma outra pessoa, um outro humano para dentro de casa, onde você agora tem toda a responsabilidade de ser essa função de pai e ela desempenhar essa função de mãe. Sim. Isso faz com que você cresça. Apesar de muitas vezes você não ter usufruído dentro da sua casa isso. Né? Na maioria das vezes. Né? Na muita maioria das vezes, Cris, porque é aí que a gente encontra casais que a gente acompanha que não tiveram, né, mas eles aprenderam a dar aquilo, inclusive, que não tiveram que reconstruir-se para daí eles poderem dar, né? E aí a gente foi apresentado como terapeutas, mas a gente começou toda a nossa história de trabalho em igrejas, né? E aí a gente tem usado o quesito fé, muitas vezes, para fazer esse diferencial na vida do casal e no desenvolvimento daquilo que a gente vê como referência da palavra de Deus. Vocês falaram aí um pouco sobre o casal, né? Quando ele se junta, eles estão na idade do trauma, né? Lá que eles sofreram de infância e por isso eles ainda não são adultos, ainda não adulteceram. Se eles não tiverem experiência com autoconhecimento, sim. Sim. Isso como é que se trabalha, na visão de vocês, esse não adultecimento aqui? Como é que vocês conseguem trabalhar para que ele chegue nesse adultecimento? Como é que funciona essa dinâmica? Uhum. Bom, primeiro a gente trabalha a questão da dependência emocional, né? A gente mapeia tanto terapeuticamente quanto também pela visão, como a maioria dos casais que se aconselham conosco são cristãos, né? A gente usa as escrituras bíblicas para mostrar para eles como Deus estabeleceu a família desde o início, Adão, Eva, tudo isso, né? As famílias, os exemplos familiares, as histórias traumáticas que tem dentro da própria Bíblia. Se você ler, você vai ver várias histórias. Você vê a história, por exemplo, da Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e ela estava noiva, né? Parece que a família começou meio desestruturada. Não parece que começou com perfeição. Sim. Mas a gente sabe que não foi de uma junção, né? Isso mostra que não é a sexualidade em si que faz aquele casal, mas é uma palavra empenhada, é um compromisso assumido que faz um casal, que faz uma família. E José assumiu esse compromisso, né? De ser o pai do Filho de Deus. Então, daí em diante, a gente vai ter vários exemplos e a gente constrói isso com eles. Mas, assim, para trazer ao adultecimento, a primeira coisa que a gente enxerga sempre tem alguém ou dando demais ou de menos, né, na relação, né? Então, quando tem uma reclamação, o que a gente tem que fazer é ouvir. E a gente entende ali quem está sendo codependente, quem está sendo dependente, quem está assumindo mais uma postura manipuladora, né? Quem está sofrendo de rejeição com os seus pais e acaba enxergando tudo como um rejeitado dentro da relação. Então,
não É bem tem... terapêutico mesmo, é como uma terapia, né? Você vai trabalhando no casal. É, sim. Toda análise é assim isso. também. É, trabalhar, e quando eu trabalho sozinha, né? Porque a gente, como eu digo, tem o trabalho que a gente faz junto à igreja e tem o trabalho que eu faço no consultório. Sim. Então aí a gente vai entendendo. E aí caem por terra as reclamações que não tem fundamento. Aí ele fez, isso não é o comportamento mais, mas é o que está por trás desse comportamento, que me diz que a sua busca não é nele, é em algo que já passou, mas que você projeta nele. Que ainda está ou presente vice-versa. você, Você né? tem que resolver com você mesmo. pra Primeiro, poder depois, exatamente. né, E aí, como temos casos, muitos, né, que a gente sempre trago junto, inclusive há casos que ainda que eles tenham o sigilo dentro do consultório, nós, por estudarmos juntos tudo isso, eu trago o caso em si pra gente conversar, e muitas vezes a visão, né, da gente vai se ajustando para poder ajudar. Eu não trabalho só com casais cristãos, né? Quando é nós dois juntos, sim. Mas eu sozinha eu trabalho com todos os tipos de religiões, pessoas, né? Os casos que ela traz, às vezes, não tem nome, não tem endereço, tem um mapa só. Ela tem uns números que ela trabalha com, a gente vai mapeando as pessoas. Como que é esse mapa? A gente explica já. Então eu fiquei curiosa com esse A gente mapa. quer que você fique curiosa mesmo. Você E aí a gente, aquele mapa quer já... fazer terapia aqui, que Aquele, eu conheço eu você. te conheço, né? Adoro terapia. Tá aberto. E aí a base daquilo ali já é suficiente pra gente ter uma ideia mais ou menos como é a pessoa. E ali eu vou... No primeiro encontro, vocês traçam esse mapa. Nos primeiros... Já consegue fazer a leitura daquela pessoa. Sim, Tá. mas a gente pede algumas fotos Detalhes, específicas que já são na forma profissional para eu analisar. Mas isso eu posso fazer por vídeo, porque como eu trabalho online, né? Mas posso fazer pessoalmente. Algumas partes do corpo já me dizem o funcionamento, né, da pessoa. Por causa de estresses gerados na infância. Exato. De 0 a 6 anos. Por isso aquela questão que conversamos, né, sobre as duas crianças. Me preocupou. E aí, uma coisa que a gente estava falando aqui, eu até terminar, toda a avaliação disso daí, a gente não olha do ponto de vista, pelo menos assim, não é olhado do ponto de vista no primeiro encontro, nos encontros, como um médico olha para a doença. Na nossa frente tem um humano. Sim. E esse humano aí, com seus traumas, com seus problemas, com suas divergências, ele continua sendo humano. Apesar de, vamos supor aqui, que a Cris está falando do Luciano, ela está botando toda a culpa no Luciano. A gente vê isso aqui como a humana Cris, que está aqui com seus traumas, colocando, mas o problema não é o Luciano, o problema Vocês é outra fazem coisa. o paciente enxergar, olhar pra dentro, não é isso? Buscar. Também. E olhar para dentro, e quando se olha para você, a gente não olha para o trauma que você está falando, está olhando para você. É você que é a pessoa que a gente precisa tratar, olhar, conhecer, analisar e amar logo de cara, né? Para não gerar problema maior para você. Só que André ele trabalha mais com os homens para trazer a responsabilidade do homem, né? Ele acabou se especializando bastante nisso, né? No papel do homem, a postura do homem, a firmeza que o homem tem que ter em não retroceder do seu lugar, do seu papel, da sua função na família. Na né? função do masculino. Isso, mesmo, aí assim, da ele não família. pode ser tão terapêutico assim, porque às vezes com o homem você tem que lidar com um pouco mais de, né? De brutalidade, do Exato. masculino. Às vezes a conversa com o homem é diferente. É diferente. Muito. um E eu que sou pouquinho essa diferente. parte que Eu mesmo... acho isso fantástico, gente. É. Acho, nas gerações passadas não tinha isso, né? Não, nos rituais tribais para iniciação, os homens sofriam muito. Se você for olhar direitinho alguns rituais tribais antigos, o homem ele precisava ser afastado da mãe. O ritual, na verdade, a função do ritual é que tirar aquele menino da mãe. Eles afastavam o menino da mãe, o menino ia embora para que a mãe não... Porque a gente até fala... A Cleide tá me olhando aqui, mas a gente fala que assim, a mãe na verdade é aquela do aconchego, ela traz para dentro. Não, é né? que me tocou aqui que eu Seu chego e quase coração- chorei seu aqui agora. coração já apertou. E o Quando pai, eu tive meu filho homem, né, e a gente trabalhou muito, isso pra mim foi muito difícil. Foi um percebe? momento muito difícil o na pai ele tá maternidade. empurrando, o pai ele empurra. Pra vida, né? Vamos pra vida. E né? a mãe quer É tanto que a acolher, brincadeira da mamãe é assim, a brincadeira do papai, olha. Já dá pra fazer isso. Eita, então assim, é toda uma coragem, construção né? diferente, né? Que precisa ser respeitado isso, No inclusive, menino, dentro né? E trabalhado muito com a mãe, né? Pra não atrapalhar tá essa falando do formação. Agora quando vai pra de menina, trabalhar com a mãe, já é uma sim. outra questão. Mas a gente pega já construções já prontas, já equivocadas, não tem jeito. Traumatizada, Hoje, retraumatizada. né, eu não estou há muitos anos tratando de uma mesma pessoa. Então, quando pega, a gente já pega aquela
construção equivocada e nem todos querem ser tratados, especialmente se eles estão, por exemplo, recebendo um tratamento gratuito, por exemplo, Sim. como esse eclesiástico, né? Ali a gente está doando, mas se a pessoa não quiser mudar, ela vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E a família vai continuar da mesma forma. O meu compromisso maior de ter um resultado é quando a pessoa está no consultório e ela se comprometeu, né? Então ali, mas assim, todos que querem mudar, melhorar e adultecer, eles conseguem com tudo que a gente oferece, seja nesse âmbito, como igreja, como conselheiros, né, cristãos, ou como a análise corporal que eu faço e tudo mais. Então, assim, tive casos, por exemplo, recentemente, de uma cliente minha onde a mãe dela foi o general da casa e o pai era mais vaidoso, né? E o dinheiro dele era para ele. Ela cresceu nesse contexto, imagina. Ou seja, isso. os papéis invertidos. Completamente. E aí isso vai influenciar diretamente na formação dos filhos. Tanto de uma menina quanto de um homem, né? Os referenciais de mulher, daquela menina, que é aquela mulher empoderada, guerreira, que leva o mundo nas costas, não tem essa coisa, né? Tem. E o do menino, que é um masculino, que não tá ali para suprir a família, para proteger, que tá... E ela, no caso, nas escolhas dela, inclusive, um dos namorados dela, que recentemente eles finalizaram o relacionamento, ela já está com outra pessoa, ele era exatamente como o pai dela, né? Ele era um pouco mais descansado, ela que supria as necessidades, e ela percebia que ele estava cada vez mais se acostumando com isso. Mas era ruim, mas ao mesmo tempo era confortável. Por quê? Porque é o lugar que ela tem como espelho, que era a mãe, a referência dela. Hoje ela está com alguém que ela não está conseguindo ir para um restaurante e não pagar a conta. Quando ele vai pagar a conta, ela se sente mal, né? Às vezes a gente tem que usar uma técnica de respiração para ela se sentir melhor, ela ir no banheiro, no toalete ali do restaurante, retocar maquiagem para poder ela se sentir um pouco melhor. Porque a gente está construindo nela a feminilidade dela, né? E ela entendendo que ela é o lugar de acolhimento e ele é o lugar da provisão, da proteção, que ela não tem costume em casa. Então, assim, isso reflete. Não tem jeito. E ela nem quer tanto ser guerreira assim, mas pelo menos pagar a conta para ela é muito complicado dividir, né? Como hoje é muito comum. Eu vejo muito assim, até na formação de hoje, né? Que a gente vem tendo hoje. Tirou a câmera de lugar aqui, foi, Gabriel? Nas formações que a gente vem tendo hoje, desde a criança lá na escola tal, a gente vem observando, eu pelo menos venho observando essas distorções, né, do caráter, né, de amoldar o feminino para ser esse guerreiro e aí a Mulher Maravilha, né? Invade o lugar do masculino, o masculino se enfraquecer, né, a mulher vai ser super poderosa e tal. E isso, no meu entendimento, vai criando essas distorções, né? Sim, mas ela entende como uma realidade machista, não deixar que ela se... Exatamente. Né? Ela acha o pai dela machista. Eu disse, não, seu pai não é machista, seu pai acabou abusando da sua mãe. E foi um grande choque dentro da terapia nesse dia, porque, na verdade, ele não estava assumindo o lugar do homem. Já que é para ser macho, então assuma. E a mãe dela sempre trabalhou dobrado. E ele ficava em casa e ela lembra, o que ela lembra? De quando ele levava ela para a escola, ele arrumava o lanche dela. O papel de quem? Sim, do feminino, da mãe. E a mãe era faxineira e sempre supria todas as necessidades. Faltava um sapato? Mãe. Faltava uma mochila? Mãe. Contrário. E aí veja que a gente falou de abuso, né? Não falou de violência. A gente não fala de abuso dentro da família, ele não foi violento, ele só foi omisso. Foi, sim. E aí ela foi abusada, ela teve que... A mãe dela tipo de abuso aí. Exato, a omissão. Nossa. E aí, com isso, salvou o namoro dela, né, o relacionamento dela. Hoje ela tá pensando em ser mãe, só pra concluir que teve final feliz, né? Ela tá pensando em ser mãe, em casar com ele, em realmente assumir, deixar que ele assuma. Ela pode trabalhar, ela pode ter o dela, mas ela vai utilizar o dela pra acrescentar e não para ser base como a mãe dela foi o tempo inteiro e que hoje se frustrou, não tem jeito, a mãe dela, né, acaba sendo frustrada e não tem mais a intimidade, porque ele acabou utilizando do tempo livre para arranjar outras mulheres, né? E ela sustentou isso a vida inteira.
né, dessa forma. Ô Cleide, você falou uma coisa aí que eu achei interessante, você faz a análise da pessoa. Você analisa através daqueles traços de caráter do esquizoide, é isso? Sim, é isso, massa, exatamente. Eu vi um rapaz falando disso na internet, o Elton Euler. Pô, eu vi um podcast dele, acho que é 4h30 o podcast. Eu adorei o podcast, porque assim, faz muito sentido aquilo. Faz muito sentido, assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Como é que vocês fazem essa análise aí através dos traços de caráter, pode ser? Pode falar um pouco? Pode sim. Então, vou te contar só um pouquinho da história. Quer fazer uma amostra? Se quiser usar a gente como exemplo, fiquem à vontade. Então, de 0 a 6 anos, nós sofremos interferências do mundo externo, que é a epigenética, né? Certo. Genética de cor de cabelo, cor de pele, vem de pai, de mãe, de avô, ancestrais. Mas formato de corpo, não, porque às vezes na mesma família tem aquela lá do corpo de violão e tem aquela mais quadradinha, né? Mas elas se parecem na voz, se parecem em tantas coisas. Porém, o que é que acontece aí nessa época? Está havendo um crescimento cerebral, o desenvolvimento, muitas sinapses nervosas, e aí, nesse período, é onde o mundo ao redor, cada um interpreta do seu jeito. Eu interpretei do meu, ele do dele, você e você. À medida que você interpreta, o que acontece? O cérebro não quer mais fazer nenhum caminho neural. Ele entendeu que se você sempre viu daquela forma, ele fecha. Então, com que idade? Caminho pronto, 6 anos, 7 anos no máximo, depende do desenvolvimento da criança. É por isso que fala dessa coisa que aos 7 anos formou a personalidade. A personalidade do ser no caso dos traços, com 5 provavelmente já está fechado, que é a fase genital, onde a criança já chegou à mielinização até ali. E aí, daí em diante, você enxerga o mundo através do seu traço. Então, só que isso é muito sutil, porque vai tudo suprimido na amígdala cerebral, então não tem memória. Fica suprimido, né? Que é o que a psicanálise chama de recalques, né? E aí, nessa fase, a criança vai crescendo, aí tem experiências com professores, o hotelzinho, colegas de escola, abusadores, que pode acontecer também, né? E ela vai olhando o mundo e eles vão retraumatizando o seu traço. Ou seja, alguns são mais imaginativos, né? Vivem no mundo da imaginação. E aí, você, no período em que você começa a gostar daquilo, porque a sua imaginação começa a frutificar mais e mais, as pessoas te chamam de voador, né? Você não presta atenção. Hoje em dia o pessoal chama até pelos transtornos, né? Mas não é, às vezes é só uma criança extremamente criativa e ela vive no mundo da imaginação e a imaginação faz dela alguém. A gente está identificando aqui nossos filhos, né? E a gente também. Eu ia falar sobre vocês. Né? Era? Eu estava imaginando aqui porque ela falou voador, não sei o que. A gente já tá vendo o filho de vocês ainda, então. E aí, bom, quando você cresce, já cresce com seu traço, tanto formado quanto retraumatizado pela sua família de origem. Exato. Pronto, vai pra vida, vai. Então, assim, tem gente que é super. Dá um desafio, eu quero, eu vou. O outro é super travado, e às vezes ele é até mais inteligente do que o outro, mas ele não tem coragem. Por quê? Porque ele passou pela fase 4 da mielinização, onde ele. Como é que é o nome? Dá o quê? Mielinização a bainha de mielina, que é o encapamento dos neurônios na fase ainda de 0 a 6 anos, né? A mielinização vai até os 29, 30 anos. Mas ela é bem densa nessa fase, que é aí onde o menininho ou a menininha já tem seu corpo formado. Se vai ser mais musculoso, se vai ser mais gelatinoso e assim vai, né? Magrinho. Mais magrinho, mais slim, né? Chamado slim. E aí, tudo acontece aqui. Exato. E aí, quando nós conhecemos, né, essa abordagem, foi muito bom, porque nós somos muito diferentes dentro dos traços de caráter, né? E aí, para você ter uma ideia, a André tem 35% de um traço que eu tenho 11 ou 13. E assim, isso faz muita diferença na nossa relação. Onde, por exemplo, ele é uma pessoa muito mais de ficar no mundo da imaginação dele, onde eu sou muito mais da comunicação, né? Ele se comunica muito bem quando para ele está no dia para isso.
Mas se ele não tiver, ele fica observando. Então, assim, isso dentro da relação conjugal é bem complicado. Porque você pensa que a pessoa não gosta de você, que ela não quer contato com você, mas ele necessita de um tempo sozinho. Imagina só um exemplo aqui, imagina ela gostar de uma multidão em volta dela e eu quero um quarto escuro sozinho. Fecha o quarto, desliga tudo, eu fico sozinho. E pra mim tá ótimo aquele negócio. E pra ela não tá. Pra ela tem que ter muita gente. É casa cheia. Então isso é conflito no início do casamento. Só que assim, como eu tinha a sabedoria da palavra de Deus, da Bíblia, eu perdoava, tentava entender, só que eu não posso me anular. E é isso que muitos pecam dentro de um ambiente de fé, porque eles acreditam que tem que se anular por causa do outro, porque é se submeter, essa coisa toda. Então, dentro da análise corporal ainda, só para fechar, o que acontece? Você acaba indo para a vida sem saber que você tem aquele traço, sem saber que aquilo em você é seu maior recurso. Você pensa que aquilo é um defeito, ou você se compara com o outro, e não tem como se comparar. Então, as 5 dores dos 5 traços, elas são reais, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a exclusão. Então, assim, por exemplo, aqui entre vocês dois, por exemplo... Pode falar. Manda. Eu acho. Ela é, com certeza, muito mais criativa do 0 e você é muito mais analítico e planejador. Sendo que, às vezes, você tem um pouco de pressa, né? Pra você, assim, vem uma meta e você já imagina ela em ação. Pressa é meu nome, assim, é meu sobrenome, Pressa. Então, E todo o planejamento que a gente viu foi na hora que você precisou que ela escrevesse aquilo que tinha sido discutido com ela, que você tinha que ter esse plano na sua frente aí, pra você eu tinha que seguir sua regra. mas ao mesmo tempo você gosta muito de, assim, tem uma meta, você é movido por meta, né? Ela, não é que ela não consiga, ela também, né? Só que ela tem um poder criativo do 0 maior do que o seu, né? Ela é alguém que, assim... A gente achava que isso era do feminino, né? A gente jogava isso... Não, senão eu seria extremamente feminino, querido. Não é o meu caso. Não, no nosso entendimento, a gente achava, quando a gente começou a entender essa coisa do homem e da mulher, a gente achava, não, é porque a mulher é o ser da criatividade, né? E o homem... ela tem muito disso por causa do acolhimento, né? Então a mulher, como é mais acolhedora, ela cria vários meios de acolhimento, então isso torna ela criativa também. Mas o fato do traço em si, você é mais criativa e ele é mais, assim, da reforma. Você cria, ele reforma, né? Se você der qualquer coisa para ele, ele vem aqui e diz assim, eu posso fazer melhor que isso. Você diz assim, nunca inventaram isso, então eu vou inventar agora. Sim. Entendeu? E às vezes você até nem põe pra fora, mas aqui dentro tu já criou, já fez. Você constrói um universo inteiro e desfaz ele pra refazer quantas vezes for necessário. Aqui dentro. E com muita praticidade, com muita facilidade. Só que os dois têm um traço em comum, que é o traço da realização. Os dois gostam de realizar, gostam de crescer, gostam de avanço, né? São competitivos, né? De alguma forma. No sentido assim, tem algo ali que a concorrência está fazendo, a gente também vai fazer e a gente vai tentar fazer melhor, né? É isso. Então, assim, e aí isso faz com que vocês, só um detalhe aqui, rapidinho, não esquece não. E não foi um olhar completo, certo? Aqui, porque assim, a gente conseguiu ver o rosto de vocês, né? Uma partezinha mais ou menos aqui do corpo, boca, olho, né? Mais o que? Eu fico imaginando quem tem esse conhecimento. Esse dom, né? Essa coisa. Vai apertar a mão da pessoa e... Sim, peraí. Já tá analisando tudo. Já consegue, né? Deixa eu fazer uma leitura completa, deu uma voltinha aqui. Passar o scanner aqui, né? Como é que acontece? É bem interessante isso. Os filhos da gente também, viu? Já acompanham também. Eles Já estão sabem. É até perigoso, então, tu conversar ali que tá sabendo. Todo mundo da paz aqui, viu, gente? Então, assim, esperar, assim, por exemplo, esperar muito carinho, por exemplo, né, da parte da Cris, aquele carinho completamente meloso, não dá para esperar muito, né? Então, assim, é preciso ter um acesso a ela para você ter o carinho dela. Não é de graça o carinho dela, sim, né? Com certeza. No seu caso, é mais porque você gosta mais de conquistar, você gosta mais de seduzir, né? Sim. E ela é mais assim, quer ganhar a Cris, senta para tomar um café para falar de papos interessantíssimos. Ela está totalmente apaixonada por você. Porque você escutou as ideias dela, porque você, junto com ela, vai pensar coisas novas, coisas diferentes. Então, assim, isso não faz dela menos mulher.
né? Pelo contrário, ela tem o jeito dela de ser. Então, se ela fosse comparar com uma pessoa muito mais carinhosa, beijoqueira, né? Então, assim, acaba que não convém, porque ela é quem ela precisa ser. E é isso que a gente aprende, tá? E aí vem os dois, um 35, outro 11, com esses traços diferentes para poder unir tá falando de trabalhar, né? De um dos traços. De um traço. E aí o casal vai trabalhar exatamente nessa divergência, né? Que cada um tem uma forma de pensar, de agir. Agora imagina, Luciano, que a gente levou um tempão para descobrir isso, né? Eu tava aqui pensando, a maioria dos casais tem que descobrir isso levando porrada, né? E por isso que muitos desistem, né? É do escuro, né? Desistem, justamente. No escuro, eles têm essa luz, eles veem com essa clareza, então facilita muito. Tem um casal que ia separar, né? Mas antes disso, o último recurso dela, não sei, ela me conheceu falando, dando uma mini palestra, inclusive eu estava com a Roberta Mora, num evento na praia, né? Isso. Que a Roberta e praia é tudo, sim, né? Robertinha, você tá sem então, um beijo para minha amiga Roberta, ela que nos apresentou aqui e nos proporcionou esse papo maravilhoso. Nessa mini palestra, ela recorreu porque disse que não tinha mais esperança no casamento dela. Ele já estava indo embora para São Paulo. Isso. E eles já estavam em separação, filhos pequenos. E aí eu fiz a análise dela e ela pediu para ele fazer a dele, né? Ele estava lá, inclusive. E aí fiz a análise dos dois e eles descobriram, né, o quanto os dois têm um traço igual e eles têm muita competitividade. Né, como se fosse assim, 30 e tantos % de um e 30 que a gente mede por porcentagem. E aí, quando eles descobriram o quanto eles são perfeccionistas e são competitivos, o que eles faziam? Eles competiam entre si e viviam em brigas de quem seria melhor, inclusive da briga. O tempo todo quem querendo ser melhor que o outro. Quem ganhava na discussão, ninguém cedia para ninguém, porque eram extremamente competitivos os dois, né? E tinha um traço nele que ela não compreendia e tinha um outro nele que ele não compreendia. Daí eles passaram a se entender muito mais e aí a gente segue o processo da psicoterapia também. Peraí, tudo pronto para eles irem embora e eles fizeram esse mapa, essa leitura e fizeram, peraí, vamos tentar conversar agora a partir disso aqui. Então, aí compreendendo como ela era e ele também se compreendendo, porque pode ter encontros separados, encontros juntos, né? Eu fiz encontros separados. Eles descobriram que podiam tentar agora, porque agora eles entendem como o outro funciona. Não foi por acaso, foi assim, imagina você entender o Luciano como é que ele funciona. E o Luciano entender você, conhecer você, como é que você de fato funciona. Gostei mais ainda dessa segunda parte. Era essa a questão aí, entendeu? Porque ele disse que é muito complicado. Ele estava falando essa semana de um livro. Como foi o livro? Mas é porque... Ele disse, vou lhe dar esse livro. Como era o livro? Como entender os homens, alguma coisa assim? Fala do cinco traços do amor. 5 linguagens do amor. Do linguagem do amor. Isso. Do homem. Só que falava do homem. Aí ele disse, a mulher é tão complexa que nem o livro tem ainda. Procurei da mulher, não tem. Não, porque é difícil entender. Complicado mesmo. Agora você conhecer um ou outro, não é? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Na verdade, dá sentido, na verdade, as coisas agora. Você vai saber. Agora, se você quiser realmente compreender e agir e utilizar desse conhecimento para resolver alguma coisa. Até porque ele começa a entender você melhor, fala, então é por isso que, e ele vai dizer, então é por isso que, e não era como o cliente falou dessa clientela, que não precisava um apontar a arma para o outro. Sim. Agora tinha que apontar a arma, os dois tinham que pegar as armas dele e apontar para outro lugar. Né? Até porque vocês começam a conhecer as virtudes e as deficiências, fraquezas, traumas de um do outro. Vocês falaram uma coisa aí que para mim fez muito sentido aqui, da competitividade, né? E aí quando você trouxe a competitividade, me veio aqui em relação aos filhos. Muitas vezes os casais, né, eles têm essa briga para ver quem é o melhor para aquele filho, né? Quem a criança ama mais. Isso gera todo um desconforto dentro do sistema familiar. Também. Em relação aos filhos, né? E eles tiveram também esses problemas. Com o filho. Sim. Onde eles disputavam ali quem era melhor pro filho. Disputavam o amor dos filhos, né? E quem que fazia mais, quem era o melhor. Com razão, e quem sabia melhor criar, quem fazia melhor. E hoje eles estão tão bem que eles resolveram até abrir negócio juntos e usaram a competitividade agora
uniu as competências, pegar as armas, os recursos que a gente chama, né? Tem as dores, tem os recursos. O que acontece? Acolhimento. Eu vou ter que compreender que ela só faz isso. Por exemplo, a mulher que quer que o marido seja mais carinhoso, mas ele tem um traço que o amor, o carinho, o toque físico não é muito, ela acaba entendendo que faz parte da dor. E por que eu ainda considero mais abrangente do que as 5 linguagens? Porque eu sei a dor que gerou aquele trauma. Exato. Né? Nessa análise que vocês fazem, e aí, assim, eu digo que essa análise aí é roubar no jogo da vida, porque você começa a entender muito o outro, né? E não só o outro enquanto casal, o outro enquanto pessoa, enquanto um amigo, enquanto você vai fazer um negócio, né? Você consegue entender o outro. Inclusive até para abordar a pessoa, né? Exatamente. Você leva vantagem, né? Eu lembro que ele falava, que a entrevista que eu vi, ele falava do esquizoide, não tope nesse cara, né? O que tem o traço mais aguçado do esquizoide, não tope nele. Se você quer fazer um negócio com ele... Ele não gosta de toque, é isso? Não tope e não olhe no olho dele. Ele é mais aquele cara fechado, muito cabeça. Ou não exija que ele olhe. Pode não até... exija, né? Não exigir que olhe, né? Às vezes, por exemplo, até no consultório, tem psicólogo que às vezes vai fazer uma terapia com um paciente e diz que ele é resistente à terapia. Às vezes não é resistente, ele só tem o traço esquizoide alto. Então, fazer uma terapia com alguém que tem entendimento da análise corporal é totalmente diferente. Eu não exijo que um cliente meu, que eu vejo que ele tem mais de 20% de esquizoidia, que ele olhe para mim. Eu sei que não tem nenhum problema de resistência à terapia. Ele só está... Porque ele não tem, mas é claro que ele não quer dizer que ele vai viver a vida toda assim. É na construção da terapia, virando as chaves do traço, que ele entende que ele pode minimizar a dor da rejeição, que é a dor do esquizoide, por exemplo, para poder entender que as pessoas não são contra ele, entende? Mas estão ali para fazer aquela troca e ele olhe, se der, ele olha, se não, ele volta. A gente ensina, na verdade, a pessoa a suprir a necessidade do traço no seu particular, para quando você estiver no público, aquele traço não... você não ficar refém do traço. Refém não viver na dor dele, né? Isso. E para alguns o problema, a gente está falando disso aí, para alguns aquilo que é um problema, na verdade, muitas vezes é um recurso que ele tem, só que não está sendo utilizado da forma correta. Você está enxergando apenas um cara que não olha, que não lhe encara, que se esconde, que se anula, mas... dentro dele ali tem muita construção que está sendo feita ali, que é um recurso que ele usa que você não tem. Exatamente. E aí você está vendo aquilo como um cara introspectivo, escondido, fujão. Ele está no mundo dele, fazendo aquilo que ele sempre foi feito para fazer e agir e falar e ser. Né? E é nessa chamada aí que traz a diferença. A pessoa começa a fazer o que ela veio fazer nesse mundo, né? Vamos dizer assim, né? Ela começa a seguir o seu próprio caminho, né? Isso, aí ela consegue se gostar primeiro, né? Exato. E daí ela começa a usar o seu recurso da forma certa e entender que aquilo que lhe falta, tudo bem, é porque ela não conseguiu adquirir aquele recurso, mas também ela não tem aquela dor. Sim. Entendeu? Eu não tenho forte em mim a dor da rejeição, eu tenho mais a dor do abandono, porque o meu traço maior é o que foi registrado na fase da amamentação. Sim. Então, eu já sei que rejeição pode me rejeitar à vontade, né? Pra mim não faz diferença. Mas, ao tirar alguém da minha vida, já pra ele isso não tem problema. Então, a gente entende que, por exemplo, vai discutir. Se ele sai na hora da discussão... Minhas fichas estão caindo aqui. Isso pra mim é um parto, é uma dor enorme se ele sair, porque ele está se desconectando de mim. Por quê? Porque para mim conexão é importante. Já para ele se desconecta para não doer. Né? Agora imagina isso na discussão. Ela esperando conexão e eu me desconectando. Então, assim, dói e cada um tem que compreender. Não quer dizer que porque eu sou assim, eu tenho que exigir que ele fique, e nem porque ele é assim, ele tem que sair. Mas os dois vão entendendo. Puxa, já sei o que está acontecendo aqui. É meu traço. Aí eu volto atrás. Mas por isso que é importante que os dois façam. Os dois têm... Qual é a câmera que eu digo? Os dois têm que fazer a análise combinada de casal. Isso é interessante. Aí, não é só de salvar o casal. É se salvar também, né? Você começa... Sim, primeiro é você. Tem muitas mulheres que fazem só elas. Aquela história de avião, né? Despressurizou, a máscara cai, você põe primeiro você, depois tu põe no menino. Né? Exatamente. Então, assim, o avião tá caindo, primeiro... E tem uma família que eu fiz de todos.
Todos. Foi. Mas você filho faz do pai, com mãe. crianças também? A partir de 7 anos. Eu fiz uns 2 já, ou 3. Faço, a partir de 7 anos. Só que depois o corpo muda um pouco, mas a porcentagem é de 1 a 3% só de Mas diferença. você fala que fez em todos, fez Pai, mãe, filhos. Todo mundo fez. Que massa, né? A mãe já compreende, tem um filho que gosta mais de ficar no quarto, ela não exige mais tanto como exigia antes. E tem um outro que é mais dependente emocional e ela entende por quê, que não é dependência exatamente, é só ela lidar com ele com mais delicadeza. Né? Não quer dizer que ele é mole e nem que o outro é antissocial. Sim. Mas ela entendeu que um tinha muito mais do esquizoide, inclusive, e o outro era muito mais do oral e do masoquista, que são traços também. são Né? traços, Não tinha o pai não nessa... Tem, o pai também. Fez O pai era também. distribuído. Mas distribuído. Então ele bate em todos os traços. Então, assim, todo mundo se entendeu. Né? E tem uma outra família que os filhos adultos, assim, da idade do meu filho, estão fazendo um a um, né? Que às vezes financeiramente não dá para fazer todo mundo de uma vez. Sim. Mas, assim, os ganhos só eles podem dizer que são. Se um filho tá vindo e outro família, né? Eu sempre brinco até que o pessoal de Lagarto, acho que eu vou abrir um consultório lá, porque eu tenho Eles muito procuram cliente muito, lá, né? porque acabam um falando para o outro, né? Lagarto sempre sai na frente nas coisas, né? Eu não sabia. Então, Eu sabia que era de moda, de coisas mas na área novas, de agora terapia até na também, terapia tem o pessoal de muitos Lagarto saiu na clientes lá, frente. e onde eles estão tendo, assim, as vidas deles. E qual é a Transformadas, riqueza? É que às vezes você passa 10 anos na terapia para descobrir uma coisa que o seu corpo já me disse. Sim. Entendeu? E que você vai no saber primeiro dia você já você ganha o dossiê da sua existência. Ou seja, sua forma de funcionar, seu manual, que né? Sim, o Elton fala que é o sim. manual, né, do ser Já é a humano. bula do remédio, né? Você vai lá ler, vai ser isso aqui. E que ele Mas traz, sem taxar, né? Sem e o taxar. que ele ninguém. traz uma coisa interessante é que você para enxergar, para de exigir que o outro enxergue a vida com o seu olhar. Ela também tem um olhar, Isso, você também tem muito um olhar. importante. Isso é Você massa. está entendendo? Porque a gente está Respeito. acostumado a. Porque eu gosto de me isolar, você também tem que gostar. E você tem que entender assim: não, esse é o seu olhar. O olhar dele, o olhar dela é diferente do meu. E aí eu começo a ver, então ela vê diferente. Eu também vejo diferente, vocês se veem diferente, seus meninos se veem diferente. Sabe? Então, assim, e aí a gente volta para aquela conversa lá do início, antes do podcast sair. Todo um sistema sendo formado, cada um na sua função, cada um defendendo o seu cantinho, cada um sendo o que precisou ser. Se fosse um jogo de futebol aqui, amigo, seria assim, cada um no seu quadrado ali, o goleiro, o centroavante, cada um, ninguém tomando conta de nada, ninguém e todo mundo colaborando para que cresça harmonia, junto. né? Em harmonia. Essa é a proposta do Isso assim, a coisa flui, né? A família flui, prospera. Sim, né? Agora sim. imagina Tem isso vários sendo impactos, né? levado, Luciano, para dentro do ambiente terapêutico que a gente vai tratar com família. É muito bom. Fantástico. Porque tem, por exemplo, eu tenho um cliente que o filho dele de 9 anos, ele não estava conseguindo compreender o comportamento dele com os colegas. E aí eu sugeri isso, você quer fazer a análise corporal dele? Mas ele é muito novo, eu acho que tinha 10 anos, 9 para 10. E fizemos, descobrimos que ele tem o traço dominador altíssimo. Dominion. Então, não tem como cuidar desse menino, conversar com ele, apenas dizendo, faça porque eu quero que você faça. É claro que a criança tem que se submeter porque é autoridade, o pai e a mãe. Exato. Honra, respeito. Exato. Mas você tem que entender que você faz acordos com aquela criança, porque ele é um bom negociador. Pô, eu tenho um lá em casa que é esse Vamos traço, fazer a análise dele. Esse, Eu ia dizer, você tem um mas ele filho só tem 5 anos. Gente, assim, Mas assim, você falando aí, Tá descrevendo. ele funciona, ele respeita a hierarquia, E ele diz, papai é o chefe. ele é o chefe, mas assim, De chefia ele entende. exato. mas acordo é prudente fazer com ele. É até legal fazer acordo para Que funciona, porque ele obedece ao acordo. É. E ele é muito justo. Não tem. Provavelmente. Ele gosta de tudo tintim por tintim. É 2 para mim, 2 para você, então não é 1,5. E tudo bem. Mas não tire o meu meio, porque eu viro uma fera. Meu Deus. Ele, né? Assim, pô, Isso é- muito. Posso dizer, é medo de ser manipulado. É exatamente Ele, né? isso aí. Ele é. Esse é o medo dele. Então ele E ele não as- se permite não ser manipulado, viu? Porque É claro. a irmã é mais velha um pouco e às vezes tenta, né, fazer. Mas ele não. Usar da não autoridade de permite, não. idade dela, né? Usar a idade Então, dela, mas não às funciona. vezes ele usa de autoritarismo, depois pra ele é ruim. Sim, sim. Porque uma sim. das dores dele quando ele está em crise é se sentir uma pessoa má. Porque sempre é uma marca de uma pessoa se como sentir como? uma pessoa, Pessoa má. Ah, Né? Porque ele falou grosso, ele falou ele forte para fica- defender seu ele território. fica péssimo, Faz aí ele muito chora. sentido isso aí, muito sentido. pra E ele, isso é uma dor, Né? é uma dor da dor.
Entendeu? A dor que cobre a outra dor é quando eu me sinto mal porque eu sou dominador, mas é mais forte do que ele. Então ele precisa só aprender que aquilo ali é só um medo de ser manipulado e que ele precisa aprender a confiar em algumas pessoas. Isso é terapêutico para ele. Escolher 2, 3 pessoas, já estou dando uma sessão aqui para vocês. Viu? Olha, eu estou gostando dessa sessão. Escolher umas 2 ou 3 pessoas que ele realmente, depois de analisar de frente, fundo, verso, que ele pode confiar, porque aí o cérebro dele aprende a confiar em alguém. Então assim, dá para depositar confiança em alguém. Descansa, mas eu tô ele com certeza é um decifrador de energias, né? Ele entende a energia de alguém, ele já sabe quando alguém é mentiroso, ele sabe quando alguém está enganando, né? E ninguém engana ele, porque ele vive em estado de alerta. Mas pode ser um grande líder, pode ser um grande influenciador, pode levar muita gente a fazer o que ele quer para o bem comum, né? É aquele que consegue mover convence massa. As pessoas. Por que, mãe, eu não posso? Mas porque você não pode? Sim, mas por que fulano, né? Sempre assim. E ele até que ele. Mas como é que se fala com ele quando você quer realmente. É outro ponto, vou dar outra dica pra vocês. Boa, vai anotar essa aqui. Que ele não ouça esse podcast, viu? Pois é. Não, como é que faz com uma pessoa dessa às vezes, principalmente filho? É você mostrar quem tem autoridade. Tem horas que tem que. Chega, olha, filho. Entendeu? Sim. Aí ele entende a hierarquia. Ele não falou papel-chefe? Ele entende. Então aí ele... Tá bom, então deixa eu procurar meu pet, pelo menos, pra eu mandar. Mas ele sempre vai mandar em alguém. É interessante. Faz sentido isso. E a mais velha, de 13 anos, ela... Mãe, por que ele é assim, né? Às vezes ela fica, né? Porque quando ele fica com raiva, né? Quando ele... E aí ela quer que ele enxergue o mundo no olhar dela. Ou ela sofre, né? Ou ela sofre. Ela sofre também. E dói. Dói nela. Dói. Mas então todo mundo tem que se conhecer. Autoconhecimento é vida, né? Mas assim, sim. Acima de tudo a vida é Deus, na minha opinião. Sim. E na pessoa de Jesus Cristo, mas depois disso, autoconhecimento. E a gente coloca como prioridade, assim, a gente fala sobre o autoconhecimento, mas a gente prioriza o conhecimento do alto. Sim. O conhecimento do alto vem primeiro, para depois vir o seu autoconhecimento. Senão também o autoconhecimento vira autoendeusamento. Exato. Sim. E aí você esse é o problema. Não quer mais assim, você se gosta tanto que você não mais pensa no outro, então assim é muito complicado, é uma linha muito fina, né? E aí você vai ali, né, você vai perder aquele texto que a gente falou aqui, você vai perder a linha do amor. Sim. Isso, porque tudo o que faz sentido no todo. Por isso que nós não estamos aqui falando de casamento, estamos falando de família. O propósito do casamento é formar uma família. Senão é só 2 amantes, né? 2 pessoas que se dão bem. Eu ia falar exatamente isso agora, assim, quando a gente traz o casal, e aí inevitavelmente a gente vai levando, né, a conversa, a família, os filhos, né? Essa constituição do todo do sistema, né, que a gente vai formando, né? Para perpetuar, para construir legado. Sim, né? Isso é muito importante. Nosso legado está ali, né, sentado. Está ali olhando o celular, mas está sentado. E que vai também levar tudo que aprendeu conosco, o que é bom e o que não é bom, né? Também. Se eu não me engano, foi o Bert Hellinger que disse que o que temos e o que não temos é a herança dos pais, né? Então, o que faltou é a herança e o que temos é a herança. Seja as surras, os xingamentos ou os incentivos e tudo mais. Mas o que a gente vai fazer com isso agora? A gente vai pegar o autoconhecimento e construir a história da gente. Eu estou, né, levando ele a conhecer a história dele e a construir o que é dele. Muitas vezes ele está com 23 anos, está na faculdade, está namorando, e aí eu fico querendo saber para quê, né? Eu sou um pouco mais controladora, então aí eu já quero, né, levar ele a pensar como depois eu me lembro que ele tem 23, que ele precisa tomar as decisões dele, ainda que ele erre, né? Sim. Mas é o caminho dele. E nesse caminho ele vai errar e acertar como eu, que aos 15 eu já não tinha nem meu pai e minha mãe. É isso, né, que o papai faz, né? Ele deixa errar. O pai tem uma facilidade. Tem que errar. Ponto, né? Tem que errar porque no erro ele vai construir algo dentro dele. Sim. E em contrapartida, hoje a gente tem também uma falta muito grande de paternidade. Pronto. Que é outro assunto para um outro podcast. Um outro podcast, assim, bem, né? Bem forte. Porque a paternidade hoje não está bem resolvida, né? Em muitos homens. Então, e mulheres. Hoje eu me peguei fazendo essa análise. Eu estou fazendo uma contestação em um processo de família. E aí me veio essa análise, assim, né? A função do pai.
Esse pai que eu estou defendendo é um pai muito presente, ele está ali, leva a criança na escola, leva a criança no médico, marca o médico, tal, é presente, tal. E aí a outra parte, que é a mãe, através do advogado, né, faz a acusação de que o pai está usurpando o papel da mãe. E aí hoje eu me pus a perguntar assim, né, qual é esse limite do papel do pai, né? Porque quando o pai ele é presente e quer fazer as coisas, ele é taxado de que está usurpando o papel da mãe. E aí quando o pai é ausente, tem o celular vibrando aí. Quando o pai é ausente, ele é taxado dessa ausência. Então, muitas vezes o papel do pai ele se torna mais... É porque ainda se torna ainda mais difícil e complexo definir os papéis quando são pais separados. Tem uma separação. Porque quando estamos... É um processo de divórcio, ele está com o pai e a outra mãe do outro lado, né? É bem mais complexo, né? É diferente. Eu me pus pensando nesses papéis, sabe? Do pai, da mãe... E o masculino, eu me peguei hoje pensando assim, pô, é um papel difícil, porque se ele é presente, ele está usurpando o papel da mãe, se ele é ausente, ele é um pai desleixado que deixou o filho lá, enfim. É só uma viagem minha aqui que eu tô... Mas é uma viagem interessante. Que é interessante, né? Porque até está influenciando o grande lance nisso tudo aí, que acho que os dois não estão percebendo, é no garoto. No menino. Na criança. Aí é o reflexo, né? O que está acontecendo aí é que os dois estão brigando com meninos e o menino mesmo não está sendo acolhido por adultos. Então, e na verdade, olhando do ponto de vista sistêmico, eles estão usando o menino para suprir as suas carências. Exato. Ele está fazendo isso, talvez, né, pela criança, porque é uma carência dele e não porque o menino precisa. Às vezes acontece. Sim. Muitas mulheres têm filhos para o marido ficar. Tem outras que têm filhos para serem amadas. Outros homens têm filho ou uma filha para colocar no lugar da própria mãe. Ou para suprir aquilo que o pai deixou de dar para ele, enfim. Então, assim, se o que eles estão oferecendo dentro dos seus papéis, que poderia ser, não é louvável um pai fazer isso, sim, mas às vezes o que ele está fazendo é suprindo uma carência dele e não exatamente da criança. Né? Isso e aí isso é onde está mais fora ainda dos papéis. Sim. Porque aí é uma inversão e uma transferência porque muito é muito mais profundo do que o que está se vendo aí, né? Esses atores agindo desse jeito, e é muito mais além disso aí, não é só um suprimento de necessidade ali, né? Ele está presente, tem que saber por que ele está tão assim. Eu tenho um relato da minha própria vida. Eu perdi meus pais num acidente de carro, eu tinha 4 anos. Então eu tinha essa sede de construir a minha família. Era uma carência minha. E aí, para eu lidar com a maternidade, era muito complicado. Para mim e para ele, porque eu sufocava. Né? Eu sentia que eu não podia faltar um segundo na vida dos meus filhos. Era o seu castelo, né? Então eu tava ali o tempo todo, porque eu dizia, eu não posso faltar para eles. Então eu não dormia direito, eu queria ver se estava dormindo bem, sabe? De acordar não sei quantas vezes na noite. E aí, quando a gente falou daquela questão do entregar pro pai, né? Que é o pai que leva pra vida, né? Eu tinha uma dificuldade nessa questão do ser pai, do que é o papel do pai, né? Porque, a criança cai, a mãe quer correr pra acudir, né? E o pai, deixe que ele vai levantar. Tá bem, levantou, tá legal. Aquilo me matava. Mas é o pai preparando para a vida, né? Então então eu tive uma dificuldade muito grande. E quando você foi falando aí, eu fui percebendo o quanto que tinha de carências minhas, da falta dos meus pais, que eu quis suprir com filhos, e aí o quanto eu sufoquei meus filhos, porque não queria faltar um segundo na vida deles, e o quanto eu acabei atrapalhando o papel do pai, né? Porque eu queria estar ali, só eu sabia cuidar, só eu queria fazer tudo tal, e sempre aí ficava acusando, você não faz direito, você não cuida direito, sabe essa... Então, tem pais que às vezes até tem filhos como poupança, né? Eu vou depositando nele para quando ele estiver no futuro, ele me retornar. Quantos pais fazem isso, né? Que acreditam que quando eles crescerem, olha, eles estão pagando a faculdade, pagando a escola, investindo no filho, para depois o filho voltar para ajudar. Cuidar deles. Esse é um outro ponto também. Quando o filho é poupança, caderneta de poupança, é o lugar garantindo sua velhice. Para mim, eu quero que eles voem, que eles
sabe? Sigam a família deles e sigam sua família. Eu tenho que me virar. É porque eles não vão estar disponíveis para formar a família deles se estiverem ainda ligada. É tanto que a gente fala que a gente é família de origem dos nossos filhos. Família de origem, eles vão construir a deles. Sim. A família agora é a esposa dele, os filhos dele. Nós somos família de origem, eles precisavam sair de algum lugar. Eles vão construir a deles. Nós somos a construção. Nós somos a construção dos nossos pais. E assim a gente vai levando e a gente vai progredindo. É assim que acho que a maior felicidade de um pai e uma mãe deveria ser o fato de ver o seu filho seguir a vida. Seguir na vida. Isso é mais fácil para o pai, eu vou lhe dizer. Eu não sei se é uma experiência minha. Mas para a mãe, pelo menos para mim, minha experiência do soltar meus filhos foi muita terapia, foi bem doloroso. Mas isso é interessante, Cris, porque assim, aí a gente chega no ponto do... Estamos caminhando, estou bem melhor, né? Veja aqui que a gente falou no início, né? O casamento, ele vai dar sentido, né? Sim. Ele vai dar o sentido. Exato. Na verdade, que não faz sentido muitas vezes. Não fazia sentido ele dizer, não, deixa ele levantar. E você, com toda a sua história, tudo que foi construído em você, assim, não, mas eu preciso, porque tu tinha um trauma. Né? Tu tinha um trauma, tu tinha toda uma construção. Tem toda uma questão aqui da mineralização aqui, tem toda uma construção aqui, é diferente da dele. Então existe todo algo que para você era estranho, né? Mas na verdade, assim, as coisas vão fazendo sentido. Veja, hoje aqui já fez sentido algumas coisas. Ai, né? Para mim fez muito sentido vocês aqui hoje. Mas vocês assumiram o propósito, e isso que a gente falou no início do casamento, tem um propósito, tem algo para ser construído, e vocês resolveram assumir isso aí. Não foi um contrato feito de qualquer jeito, não foi algo pensado, mas foi algo bem trabalhado, onde há o respeito, há uma construção que está sendo feita isso aí. A pessoa casa, ela não construiu, ela começou a construção. Sim. Né? E muitas coisas vão acontecendo aí no dia a dia. Né? Às vezes as pessoas perguntam a gente, né, essa questão de a gente tá 22 anos casado, isso tem um reflexo, né, para as pessoas que estão no nosso entorno, né? Nos dias de hoje. E aí perguntam, qual é a receita, né, para estar esse tempo casado, né? Mas eles responderam isso, eles falaram exatamente como eu falei, né? Não ache que foi sempre um mar de rosas. A gente tem nossas dificuldades e agora tem as superações. E é aquilo de... E assim, é o querer todo dia estar casado, sabe? Acho que começa daí. O respeito também é um ponto não estar casado, é o querer ali a família, né? Preservar a nossa família. Mesmo, né? E o respeito eu acho também muito interessante. E o que vocês trazem é um plus, assim, eu acredito muito, Cleide e André, eu acredito muito nessa forma de trabalhar de vocês, porque assim, vocês trazem os conceitos de tudo que eu venho estudando, né, na vida, só que de uma forma muito sistemática, assim, muito simples, muito verdadeira, sabe? Essa coisa da análise do corpo. Pô, ela faz muito sentido para mim, muito sentido. E aí vocês trazem a análise do corpo, trazem a experiência com o sistema familiar, né? Essa análise com esse olhar sistêmico, né? Eu acho que faz muito sentido e é muito positivo, assim, sabe? Transforma vidas. Transforma vidas, transforma. Eu acredito. Eu nunca fiz, eu não posso testemunhar aqui. Só meus clientes para dizer. Eu queria que alguns aí que estiverem assistindo aí, bota lá, escreve lá algumas coisas que aconteceram na sua vida. Vocês vão ver eles dando relatos lá. Muito mesmo. Mas é a junção do que vocês têm de conceito, de coisa. E é por isso que a gente criou o método, né? Que é o Vamos falar eu queria chegar nesse método agora. É o método integral do adulto saudável. Porque eu tô morrendo de frio. Por quê? Porque ele reúne o ser humano como um todo, o corpo, a alma e o espírito, né? O corpo por quê? Porque nós sabemos que o corpo vai falar, além de explicar também. Sim. Ele fala quando surgem placas no corpo, que você está em depressão, quando você sente uma dor, trava a sua coluna, provavelmente você está carregando o peso da vida, das pessoas, de quem vai ser. Então, assim, corpo, a alma, porque são o psiquismo, as emoções, sentimentos, e o espírito, porque a gente também tem uma espiritualidade. Então, tudo está atrelado e a gente acabou tendo que criar um método para não ficar assim, é só isso, é só aquilo. Não, é tudo isso junto, né? Qual é o nome do método? Desculpe. Midas. Midas. A gente ainda tá com o Instagram, mas não tá com conteúdo, porque a gente ainda vai fazer algo mais... colocado mais no Instagram dela, né? Os meus conteúdos estão mais lá, mas eu já falo muito desse adultecimento saudável, né? Porque como é método integral do adulto saudável. Ah, tá.
Entendeu? O MIDAS, Método Integral do Adulto Saudável. Nossa. Legal. Isso. E aí a gente traz, principalmente, começa assim, com análise, mas tem muito mais. E quando tem trauma também, a gente lida, eu particularmente gosto muito da visão Trauma Informed, que está chegando agora no Brasil com mais força, onde a gente traz um pouco de neurociência, né, para entender, né, muita coisa que acontece que é trauma e a gente não sabe, né, e às vezes até coloca como transtorno, mas nem tudo é transtorno. Sim. Às vezes é uma pessoa que paralisou por causa de um trauma. E aí eu trabalho com experiências sensoriais mesmo da pessoa, né, para ela curar o trauma no corpo. Porque o palco do trauma é no corpo. Né? Tem até um podcast muito legal chamado TraumaCast, não sei se vocês já viram, estou fazendo propaganda aqui. Lá a gente vê muito o pessoal trabalhando com experiência somática, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que é muito nesse sentido aí que vocês fazem, né? Pode ser. Vocês estão... pode ser assim, parecido isso. Mas assim, eu trabalho... eles vão no trauma para desbloquear aquele trauma. Eu fiz uma sessão disso, foi muito interessante. No corpo, né? Uma reedição de memória. E quando eu fiz foi numa sessão terapêutica, né? E a terapeuta me levou para o momento do acidente. Então é isso mesmo. Foi muito forte. Chama-se reedição de memória, né? Trazendo a cena mesmo, para que a pessoa... O que acontece ali? Você ganha continente dentro de você, para pisar naquele lugar sem dor, sem medo, sem reações, entendeu? Nossa. Às vezes é uma taquicardia, uma respiração, né? Eu sempre comento com ele, por exemplo, comigo acontece o quê? Quando bate porta, quando eu tive uma mãe um pouco agressiva, e aí quando eu era muito pequena, isso acontecia muito quando ela estava possessa de demônios, ela tinha isso, e aí eu via, sempre tinha barulho quando ela estava daquele jeito, mas ela era doce, ela era generosa, ela era carinhosa, entendeu? Sim. Então assim, pra mim era inconcebível, ela era carinhosa, generosa, amorosa, mas ela também tinha esse lado quando ela estava fora de si, né? E quando eu ouço assim, a gente tinha uma porta sanfonada no banheiro, entre o banheiro e o closet da casa anterior, e às vezes ele, com a força masculina, fechava aquela porta. Aquilo doía em mim. Antes de eu conhecer a visão Trauma Informed, eu achava que era frescura minha e eu não devia pedir para ele não fazer. Depois que eu conheci, eu pedi. Ou seja, coisas tão simples, né? Exato. Além dessa porta... Que vai lhe dar uma... me leva pro local novamente. Porque o trauma é um lugar. Sim. Dentro de nós. Só que são fragmentos que ficam suspensos no nosso cérebro e na nossa mente, na nossa memória, né? Na memória infante, especialmente, né? Então, ou na memória do evento. Só que assim, para uma pessoa que trabalhava, que a criança foi criada do lado de uma serraria, por exemplo, ela não tem trauma. Sim. Ela pode ouvir o barulho que for, em situação que for, porque aquilo é corriqueiro, aquilo é familiar, aquilo é habitat natural. Mas pra mim era só nos momentos mais difíceis dela que isso acontecia. Então, quando batia, eu não entendia, eu enchia os olhos de lágrima, inclusive porque o corpo realmente reage, e meu coração acelerava. E ele não estava com raiva. E se ele tivesse com raiva e fizesse isso, aí eu ativava completamente o trauma. Agora, para pensar isso, você tá olhando para uma pessoa que está assim, você não compreende isso daí, não foi trabalhado isso aí, não foi conhecido isso aí, a pessoa não conseguiu identificar isso nela, e as coisas tudo à sua volta tá ali retraumatizando, porque assim, sim, quando eu batia a porta, eu acionava ela lá naquele ponto que ela estava lá e a gente não sabia de nada. Aí coisas como essa podem acabar um casamento, né? Pode, ainda pode pensar, frescura, né? Tá com besteira. Você tá entendendo onde é que chega? Terminou o casamento por uma picuinha, porque a mulher ficou com picuinha porque eu tava batendo uma porta. Terminou o casamento qual foi o motivo? Uma batida de porta. Mas só que não foi a batida. Não foi a batida de porta. Aquilo, né? Não foi uma batida de porta. Né? Então, isso pode ser reeditado. Então, quando você reedita, você pode ouvir aquilo vai minimizando aos poucos. Às vezes não é uma sessão só, 2, 3, né? Mas na primeira já tem muito ganho. Sim. Bom, fantástico. O mundo do autoconhecimento é riquíssimo, né? Incrível, e com a neurociências entrando agora, eu acho que só veio abrilhantar ainda mais, né? Tornar tudo ainda mais, assim, muito próximo da ciência, porque tem coisa que não é comprovada, né? Sim. Mas está caminhando e
testes e mais testes, comprovações, vamos chegar, né? Uma hora chega. O importante é ajudar o ser humano. Uma hora se torna ciência, né? Assim, através das comprovações, né? A história fala isso. Exato. Todo mundo teve que desbravar isso aí. Não era ciência enquanto eles estavam desbravando. Depois se transformou em ciência. O único que não vai ser ciência, talvez, nunca é a psicanálise, porque ela nunca pode ser provada, né? Sim. É um campo, realmente é um oceano com muitas profundidades. Sim. Então, se fechar, acabou a psicanálise, né? Eu comecei a ler agora algo a respeito da psicanálise. Eu não conhecia esse mundo. E aí eu estou lendo um livro de Jung, né? Que ele fala do o homem e seus... Como é, Luciano? Enfim, o homem e seus... Não sei se é traços ou é símbolos. O homem e seus símbolos. Ele gosta muito. De Jung. Ele fala muito dos sonhos, simbólico. A parte do símbolo, enfim. Então, vamos jogar nesse mundo também aí para aprender um pouquinho da psicanálise. Sim, é bem rico mesmo. Mas o mais importante é ajudar o ser humano. Sim. Né? Seja através da psicologia, seja através das terapias alternativas, seja através da psicanálise. A gente tem que abraçar toda forma de ajuda à saúde mental, emocional das pessoas. Né? Muitas vezes as profissões dentro do ambiente desse ramo, né? Dessas abordagens, são brigas de ego. A gente já perdeu muito por causa disso. Eu sou terapeuta, não, eu sou psicólogo, aí um não aceita do outro, né? Isso tem muito. Você é constelador, então assim, essa briga de ego só faz a sociedade perder. Então a gente está aqui para somar. Eu respeito super, né, os psicólogos. Eu, como neuropsicanalista, pretendo, inclusive, né, enveredar pelo caminho dos estudos da psicologia, porém, eu sei o quanto eu mudo vidas e transformo vidas, não pelos conhecimentos que eu tenho, mas pela pessoa que eu me coloco para ser ponte, para ela sair do lugar da dor. E naquela hora que eu sou ponte, não tem livro de Freud, não tem conhecimento. Tem título, né? Tem vínculo. Não tem... Né? Você lê todas as minhas legendas nos meus textos no meu Instagram, você sempre vai me ver falando de vínculo terapêutico. Sim. Porque foi o vínculo que me tornou alguém melhor. Foi o vínculo com a minha mãe primeiro, né? Quando ela conseguiu me dar uma mama, ou quando ela me deu a mamadeira e olhava para mim enquanto eu tomava. Foi o vínculo quando ela me deu amor para eu atravessar a rua. O vínculo salva, o vínculo cura, o vínculo restaura. Então, se você pode ser alguma coisa na vida de alguém, seja psicólogo ou até mesmo um pastor, um pajé, seja o que for, se você constrói vínculo, você dá segurança para aquela pessoa. E muitas vezes é isso que ela precisa para não tirar a vida dela, já que estamos em setembro, né? Às vezes é o vínculo, às vezes às vezes uma ligação, que a pessoa diz que vai se matar, você, não, fulano, vamos assim, e aí vai conversando. Isso. O vínculo com alguém conhecido ou que tem muita sensibilidade e empatia faz com que a pessoa saia daquele lugar. Então, assim, eu tiro pessoas do lugar da dor, tiro pessoas do lugar do trauma, tiro pessoas do lugar da incerteza, da falta de autoacolhimento, e elas começam a entender que sempre é tempo de recuperar uma infância feliz. Que lindo. Vocês, inclusive, como advogados, né, vocês do ramo jurídico, o vínculo que vocês criam com seus clientes é muito diferente do que aquele propriamente técnico, que chega ali na frente dele apenas para citar leis ou construir leis. Essa questão do vínculo realmente aproxima, atrai. Ela falou aqui do acolhimento, a gente desenvolve um projeto lá dentro da igreja também que chama-se Acolher. Todo mundo que visita lá a igreja da gente lá, eles entram e na saída vão bater um papo com a gente. E sinceramente, a gente senta e olha. E escuta. Senta, olha e escuta e diz assim, conte a sua história. É a única coisa que a gente faz. E as pessoas voltam, e a gente, né? Olha para eles, a gente não julga nada. E já sentou gente de todos os tipos e credos ali na nossa frente, sabe? E é só olhar, se vincula, olha, escuta, e no final a gente diz, o que é que eu posso fazer para te ajudar aqui agora? É só isso, nada mais do que isso, não é nada extraordinário. A gente não usa nada além do que assim, tá, eu tô aqui para ser um com você, me diz aí por que tu veio aqui. Boa. Sem falsa modéstia, eu hoje considero que eu, enquanto advogado, eu busco fazer isso.
sabe? Eu busco criar esse vínculo, esse atendimento mais humano, mais acolhedor, sabe? Eu olho a coisa muito por esse ângulo também. Entendi. Que lindo, viu? Tô muito feliz. Massa. Passou, foi? Passou. Eu nem sei, hoje eu, sinceramente, eu sou controlador do tempo aqui, hoje eu me perdi no tempo, eu não sei quanto tempo. Não tá, Gabi? Na hora... 1h14. 1h14. Passamos até do tempo. Hoje as nossas crianças ficaram acolhidas. Ficaram. E eu queria dar os parabéns a vocês. Vocês fazem um trabalho fantástico. Nossa, muito legal mesmo. Né? E muito De verdadeiro. transformar vidas. Eu acho que no mundo de hoje, no mundo da internet, né? Quando a gente sente que uma coisa é verdadeira, que ela funciona, eu assino embaixo aqui. Eu não conheço vocês, conhecendo hoje, mas pelo que vocês trouxeram, dos pontos que vocês trouxeram, eu assino embaixo. Porque eu acredito muito nesse tipo de terapia. Eu acredito muito. Tô feliz. Que massa, tô feliz também. Aprendi muito hoje, viu? Que bom, né? Sempre a gente está aqui aprendendo, Sempre né? a gente tá aqui aprendendo. É muito Que legal bom, fazer vocês esse estão abertos podcast. pra aprender. É muito legal esse podcast, porque a gente sai cada dia com ensinamento novo. Que bom. Deixem aí agora então, os recados finais de vocês aqui. Deixem os arrobas. Deixa o arroba aí pro pessoal seguir vocês. Não sou muito então, da... Nessa aqui, né? A comunicação, quem é, né? Ela é comunicadora. Eu sou um cara que fica só... Talvez eu pensei um monte de coisa, mas não botei pra fora. Mas tá tudo aqui, falando. Um dia que vocês conseguirem ler pensamentos, vai saber tudo que eu tô dizendo aqui. Não, mas ele gosta de se comunicar, ele gosta de aparecer, mas ele tem que estar, né, assim, aparecer com lógica. Tem que ter lógica pra ele. Pra mim, basta eu estar lá, abrir a câmera. Vamos lá, pessoal. Eu apareço feio, eu apareço bonita, de qualquer jeito. Bom, meu arroba eu tenho 2, né? Eu sou bem voltada para o público cristão, que é Cleide Franca Oficial. E eu tenho Cleide Franca _analista, onde eu tenho seguidores que vêm, né? Assim, acabam vindo por causa do conteúdo, né? Sim. E uma das coisas que acontecem muito lá é que eu sempre, no primeiro contato que eu tenho com a pessoa, onde você me conheceu, ou foi por indicação, ou foi por Instagram. E a pessoa diz, não, foi no seu Instagram. Eu disse, o que te fez vir me procurar, né? Porque tudo tem um preço e a pessoa está disposta a pagar. Ela disse assim, eu vi verdade em você. Exatamente isso. Boa. Foi isso que nós vimos aqui hoje. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. E o recado final, eu acho que eu vou deixar pra você dar também. Recado final? Meu Deus do céu, olha, o meu arroba é André Franca, @AndréFrancaAju, e vocês não vê praticamente nada lá. Pra vocês. Bota o arroba dela no seu, viu? Caverna dentro do Instagram. Eu uso o meu Instagram pra republicar os stories dela. Então você vai ver lá, os meus stories são os stories dela. Ele é o meu maior incentivador. Eu que coloco lá coisa pra rodar pra ela. Então assim, mas uma das coisas que eu gostaria de deixar pra vocês aqui é o seguinte, gente, a gente falou de um monte de coisa aqui e talvez você se viu aqui representado em alguma coisa ou se viu em alguma coisa. E eu sei que é muito complicado pra homem e é muito mais fácil pra mulher, mas olha, não segura o problema sozinho, peça ajuda. Sabe, a gente se coloca com uma posição de ajuda, mas não existe só a gente aqui como ajuda, né? Procura alguém de sua confiança, alguém que você vai depositar a sua vida ali para ser ressignificada, retrabalhada, para que você se conheça. Mas não tente resolver isso sozinho. Eu sei que para homens aí que podem estar nos ouvindo, dizer assim, não vou não. Eu sei, também passo por isso, não sou diferente de você. Daí para as mulheres é um pouco mais fácil, mas você vai conseguir dar uma agilidade muito grande na sua vida e deixar aquele tempo de 10, 15, 20 anos tentando resolver sozinho, você vai poder resolver isso muito mais rápido e usufruir todos esses anos aí da forma como você realmente se entende para funcionar. Eu acho que é isso que é interessante. Não tente resolver só. Procure ajuda e segue em frente. E se eu puder dizer alguma coisa, eu vou dizer que não desista da sua família e do seu casamento, né? Eu sei que há muitas coisas que são apenas incompatibilidades, às vezes são realmente de ordem sistêmica ou até mesmo espiritual, e você pode batalhar pela sua família. É só cada um se compreender, entender que todo mundo pode mudar, pode adultecer, e aí a família vai poder sair ganhando, né? E você não mais estar assim, desistiu porque realmente se conheceu e não conheceu com quem você está. Então, assim, não desista da sua casa, da sua família, do seu casamento, porque no fundo vai ficar os dois, porque
que a família vai seguir e o casal é quem vai realmente continuar, né? Que lindo, que massa. Isso aí, que massa. É isso aí. Então, Fechamos. pessoal, a gente vai chegando ao final. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram. Se você acompanhou o vídeo até aqui, né, gostou, Deixa o likezinho, né? Lembra da meta, né? O que mais? Os recadinhos do Spotify. Se inscreve, também. vamos cumprir a meta. Vamos chegar na meta dos inscritos, né? Vamos chegar Gostou na do meta vídeo, dos curte, inscritos. compartilha e manda pra galera aí, pede pra se inscrever. Massa. Dá essa moral pra gente aqui. Valeu, galera. Um Valeu, abraço. até a próxima. Tamo junto.